estamos diante de Ti, meu Pai. Estamos na Tua presença para mais um dia sermos alimentados pelo Senhor, alimentados com o pão do céu, que é a palavra do Senhor, meu Deus. Dai-nos de beber, Senhor, da água da fonte da vida, meu Pai, da água que corre do trono de Deus, águas vivas, águas que purificam, águas que curam, que restauram, que restabelecem, que libertam, meu Pai. Em nome de Jesus, eu em primeiro lugar agradeço ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, levantemos as mãos ao Senhor e vamos orar e agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida, vamos agradecer a Deus pela força, pela saúde, vamos agradecer pelo pão nosso de cada dia, vamos orar e agradecer a Jesus pela proteção dEle em nossa vida, pelo cuidado dEle, pela força que Ele nos dá todos os dias, porque o Deus dos céus, o Deus da Bíblia, Ele tem sido o sustento da nossa vida todos os dias. Ele é o que tem sustentado a nossa vida, sustentado a nossa fé, sustentado e alimentado a nossa esperança numa vida melhor, num futuro melhor e na eternidade. Em nome do Senhor Jesus, que Deus esta manhã Ele venha ser louvado, que Jesus seja glorificado mais uma vez na nossa vida. Jesus, nós estamos aqui apresentando e oferecendo ao Senhor as primícias da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, oferecendo a Ti o melhor da nossa vida, oferecendo o mais precioso da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dos céus, na Sua presença, receba agora a nossa vida, receba agora a nossa oração, receba agora, meu Deus, o nosso coração, a nossa alma, tudo, Senhor, está nas Suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que cada um de nós esta manhã venha ser alcançado pelo Senhor, que cada um de nós venha ser abençoado pela Tua presença, que cada um de nós venha ser cheio da unção do Senhor, da presença do Senhor, do Espírito do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Em Espírito, aleluia, vamos louvar ao Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, Em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei
te adoramos, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos e Reis Senhor, e Senhor, te entregamos te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o onde amor. flui o amor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Onde flui o amor. Louvado seja Deus, bendito seja tu, Senhor, Deus da nossa vida, Deus da nossa alma, Deus do nosso coração, da nossa fé, Deus da nossa esperança, Deus do nosso amor, em nome de Jesus, meu Pai, para te adorar, nós estamos aqui esta manhã, para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para pedir, para rogar ao Senhor a sua misericórdia. Estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos muito de Ti. Meus irmãos e minhas irmãs, orem ao Senhor agora, dizendo ao Senhor: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Senhor, da Sua presença. Eu preciso, Senhor, da Sua misericórdia. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua proteção. Eu preciso do Teu cuidado. Sem o Senhor, eu sei. E eu reconheço que nada sou, meu Pai. Eu preciso da Sua compaixão. Senhor, nós temos pecados, nós temos falhas, nós temos erros, nós temos transgressões, meu Pai. E nós precisamos ser perdoados, meu Pai. Nós precisamos do perdão do Senhor. Nós precisamos da compaixão do Senhor. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor lave-nos, purifique-nos, limpa-nos, meu Pai, dos nossos próprios erros, das nossas culpas, meu Pai, a nossa consciência, meu Pai, lava a nossa consciência, lava, Jesus, a nossa alma diante de Ti, para que possamos ser aprovados perante o Senhor. Que cada um de nós agora, Senhor, possa se apresentar a Ti como filho irrepreensível na Tua presença,
como servos que não têm do que se envergonhar. É isso, meu Pai, isso é o que nós queremos, é isso que nós precisamos, Senhor, poder chegar perto do Senhor, poder nos aproximar de Ti, poder ficar diante da Tua presença, face a face, sem nada que nos condene, como filhos irrepreensíveis e como servos que não têm do que se envergonhar. Por isso, Jesus, libera sobre a igreja, libera sobre estas pessoas, libera sobre mim, sobre todos nós, sobre o coração arrependido. Libera o perdão, meu Pai, libera o perdão para aqueles que reconhecem ser apenas, libera o perdão para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem um compromisso contigo, aqueles que querem subir para o paraíso, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abra os céus agora sobre esta igreja, sobre este lugar, e derrama, Senhor, a misericórdia, derrama, Senhor, o perdão, derrama a graça, derrama o fortalecimento, derrama, meu Deus, as bênçãos espirituais sobre a nossa vida. Derrama, Senhor, o amor divino, o amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o amor que salva, que cura, que restaura, o amor provado por Deus na cruz. Derrama este amor sobre nós, derrama este amor poderoso em nossas vidas, derrama este amor forte sobre nós, esse amor que restaura, esse amor que tudo cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego a vida dos teus filhos, eu entrego a vida dos teus servos, daqueles que em Ti creem, em Ti confiam e buscam ao Senhor de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, digam assim: Senhor Jesus, em Suas mãos entregamos a nossa vida. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade sobre a minha vida, sobre este lugar. Diga: Senhor Jesus, abençoa a nossa vida esta manhã com o Teu reino, com a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e bem forte. Bom dia a todos mais uma vez. Deus abençoe. Podem se sentar, por favor. Graças a Deus. Abram a Bíblia de vocês lá em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos, se Deus quiser e se Deus permitir, nós vamos estudar a carta de Paulo nos próximos domingos. De repente, em algum domingo, se for da vontade de Deus e se Ele dirigir, vamos ler outra coisa, mas a princípio vamos estudar um pouco a carta de Paulo aos Gálatas. Novo Testamento está depois de 2 Coríntios e está antes de Efésios. Carta de Paulo aos Coríntios. Gálatas. Sim, o primeiro capítulo mesmo. Todos acharam, hein? Gálatas? Deixa eu orar antes de ler. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui diante de nós a boa palavra do Senhor. E nós vamos
meditar nessa palavra. Nós vamos alimentar a nossa vida espiritual, a nossa fé com ela. Essa palavra é a palavra da verdade, da justiça, do caminho que leva ao teu reino, meu Pai. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de entendimento, que só o Senhor pode nos dar. Por isso eu peço, nos dê sabedoria, nos dê o poder de interpretar esta palavra segundo as nossas necessidades. Que o Espírito Santo venha trazer a inspiração do Senhor para entender alguns mistérios, algumas coisas que estão em oculto, mas que sejam a nós reveladas. Mostra-nos, Senhor, o caminho, mostra-nos, Senhor, a Tua vontade através da Escritura Sagrada. Abençoe a nossa leitura, que haja crescimento, que haja edificação, fortalecimento, que haja sabedoria e discernimento para nós. Que os nossos pecados não venham impedir do Senhor falar conosco, não, mas que a palavra do Senhor venha nos consertar, nos limpar de tudo aquilo que está errado em nossa vida. Em nome de Jesus, abençoe a nossa leitura, abençoe a nossa meditação, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, vamos lá no livro dos Gálatas. Eu vou começar lendo o prefácio, ali no capítulo 1 primeiro. Diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Olha só, esse prefácio aqui vai ser importante para a gente entender o resto de todo o livro dos Gálatas, toda a carta. Então ele começa dizendo, Paulo, se apresentando, Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Digam graças a Deus. Então eu já vou seguir a leitura, mas vamos entender essa primeira parte. Nas outras tantas cartas, eu não lembro agora de cabeça quantas foram, 10 talvez, se eu não me engano. Nas outras cartas de Paulo, ele faz um prefácio, ele saúda a igreja, ele cumprimenta a igreja, ele deseja graça e paz a vós outros, da parte de Deus e vosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz a sua saudação, ele se apresenta como Paulo e apóstolo. Só que aqui ele reforça um pouco mais isso, e ele se apresenta mais ou menos assim: quem vos escreve, quem está escrevendo essa carta, quem está falando com vocês é Paulo, eu sou Paulo, e ele se apresenta como apóstolo. Apóstolo, e agora vem a parte interessante: não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Amém? Então, olha só, Paulo, quem fala com vocês é Paulo, eu sou Paulo, sou apóstolo, mas
Em alguma outra carta que nós havíamos lido, eu não lembro agora, ele fala assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então o que Paulo é quando ele fala eu sou o que sou? Eu sou um apóstolo, eu sou um pregador do Evangelho, eu sou aquele que anuncia o Evangelho, eu sou aquele que tem sobre mim a unção de Deus para levar as boas novas, para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus aos gentios, a todo mundo. Amém? Então, eu sou Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum. Então, ele estava querendo fortalecer que o chamado dele para ser apóstolo, a convocação, digamos, dele, o chamado para ele exercer este trabalho santo, para exercer este cargo cheio de compromisso, cheio de responsabilidade, mas de um privilégio muito grande. Isso não foi dado por homem nenhum. Não foi uma pessoa que chegou para Paulo e disse assim: a partir de hoje você vai ser apóstolo. Não teve interferência humana. É isso que talvez ele quer dizer. Talvez não, é isso que ele quer dizer. Que se ele era aquilo que ele era, se ele fazia aquilo que ele fazia, isso não era atribuído a nenhuma pessoa. Ninguém poderia chegar e dizer assim: bom, Paulo é um discípulo meu, Paulo foi um discípulo meu, Paulo foi um servo meu, eu ajudei Paulo, fui eu que achei ele, fui eu que preguei para ele. Ninguém podia fazer isso. E Paulo está querendo dizer também: se eu cheguei até aqui, se eu sou o que eu sou, se eu faço o que eu faço, se eu tenho esse privilégio de ser um apóstolo de Deus, isso não foi dado por homens, isso não veio de uma pessoa. Por isso que ele fala, não da parte de homem e nem por intermédio de homem, ou seja, não houve nenhuma pessoa, não houve nenhuma pessoa que o levasse ao apostolado, ou a praticar o apostolado, ou a ser o pregador. Mas Paulo, não sei se vocês já leram, mas Paulo teve pessoalmente um encontro com Cristo. Paulo se encaminhava, Paulo estava indo para algum lugar, e de repente uma luz brilha do seu lado, e ele cai cego no chão, e ele fica atordoado, e alguém chama por ele, dizendo: Saulo, Saulo, e ele pergunta: quem és? E aquela luz, que era o Senhor Jesus, fala: eu sou Jesus, eu sou o Cristo a quem tu persegues. Então, não tinha ali no meio nenhum pastor, não tinha nenhum apóstolo, não tinha ninguém que intermediasse. Jesus Cristo foi diretamente chamar ele. Por isso que em algumas cartas ele diz que é um apóstolo fora do tempo, porque ele foi chamado bem depois dos outros. Ele foi chamado bem depois dos 12 que já havia. Ele veio bem depois. E ele foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresentou, não se apresentou como já havia se apresentado aos outros 12, em corpo, como homem, mas agora como o Cristo se apareceu para ele, se apresentou para ele glorificado, com a sua luz poderosa. Então, quando ele encontra com Paulo se encontra com ele, não o vê, não enxerga, ele fica cego, mas ele entende que naquela hora Cristo aparece para ele e fala para ele o quanto era importante ele agora padecer pelo Evangelho, e dá a ele a missão de levar o Evangelho, a palavra de Deus, aos gentios, que eram aqueles povos pagãos, povos que tinham dezenas de outros deuses,
pessoas que não tinham nada a ver com Israel ou com o povo de Deus, os de longe, os de fora da casa, como nós que fomos alcançados por pura misericórdia de Deus. Mas Paulo foi ser o pregador dos gentios. Então, e por que Paulo tem a necessidade, ou por que Paulo faz questão de relatar isso, de colocar isso na sua carta? Eu sou Paulo, eu sou apóstolo, não da parte de homens, não foi homem nenhum que me colocou aqui, não estou aqui, não fui chamado por homem nenhum, mas única e exclusivamente chamado por Jesus Cristo. Por quê? Dentro dessa igreja, depois no decorrer da carta, eu vou explicar mais isso, agora eu só vou dar o motivo dele falar isso, mas depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Algumas pessoas, como sempre, algumas pessoas dentro, ou que faziam parte da igreja dos Gálatas, na Galácia, começaram a perverter as coisas, começaram a insinuar coisas e começaram a, como é que eu posso falar? A tirar o crédito de Paulo. Eles começaram, como é que eu posso dizer, para que você entenda melhor? Eles começaram a criticar e a questionar, essa é a palavra, começaram a questionar o trabalho de Paulo. Algumas pessoas, não eram todos, mas essas poucas pessoas acabam contaminando outras pessoas. É a famosa história do balaio com a laranja que vai apodrecendo os outros. Então algumas pessoas, depois eu vou explicar o motivo disso, o porquê disso, o porquê, da onde que eles começaram a fazer isso, mas acontece que algumas pessoas começaram a questionar com que autoridade Paulo fazia as coisas. Começaram a questionar o ministério dele, o chamado dele, como se dizendo assim: Paulo não foi chamado por Deus. Questionando talvez a autoridade que Cristo, que Deus deu a ele para ser apóstolo, tipo assim, duvidando dele, duvidando daquilo que ele era, duvidando do poder que ele tinha, duvidando da autoridade que ele tinha de Deus, questionando, mas assim, não o aceitando. Não sei como seria mais fácil para explicar para vocês, mas algumas pessoas não o aceitavam por alguns motivos que depois, durante a carta, eu explico, não o aceitavam mais como apóstolo. A princípio tudo bem, mas com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a se perder com seus pensamentos maus e começaram a olhar com olhos ruins para Paulo, começaram a olhar com um olhar assim meio que malicioso, digamos, e começaram a questionar se ele era ou não era de Deus mesmo, se ele era apóstolo mesmo, chamado por Cristo, se ele era mesmo aquilo que parecia ser. Então, não sei, talvez para explicar melhor para vocês, é como se tivesse aqui dentro da igreja algumas pessoas que até estão aqui, mas questionassem a minha autoridade espiritual, digamos assim, não sei se seria essa, mas estivessem questionando o meu chamado, a minha vocação. Mas será que ele é? Será que ele não é? Mas não acreditando, duvidando. Se essa dúvida ficasse com elas, aí tudo bem. Quem iria se prejudicar seriam elas mesmas. Mas o pior é que eles estavam juntando outras pessoas para colocá-las contra Paulo. Vocês estão entendendo? Dá para entender isso ali? São pessoas que não estavam acreditando, não estavam se convencendo com Paulo. E então começaram a criticar, a murmurar a autoridade dele, o chamado dele, como se ele não fosse de Deus, como se ele estivesse errado, como se ele estivesse fora. Então por isso que ele fala: eu sou apóstolo, mas não da parte de homens,
e nem por intermédio de homem, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele afirma: eu sou sim apóstolo, eu sou sim apóstolo, eu tenho chamado, eu tenho vocação, eu fui chamado para fazer isso, mas não fui chamado por homens, eu fui chamado por Deus. Se eu estou aqui como ministro do Evangelho, aqui encaminhando a alma de vocês, não é por intermédio de homens, mas foi pura vontade de Deus que eu estivesse aqui. Entendem isso, sim ou não? Sim. É isso que ele quer dizer. Algumas pessoas questionavam o que ele era, o que ele não era, se ele era ou se ele não era. Ele, na verdade, não está respondendo aos críticos. Ele não está respondendo os maliciosos. Ele não está respondendo, essa carta não é uma resposta para os maus pervertidos que estavam dentro da igreja. Essa carta era, na verdade, para aqueles que ainda não se haviam contaminado, exatamente para que eles não se deixem enganar pelos maus. Então é como se ele estivesse preparando o coração, mas principalmente a cabeça, a mente daqueles que ainda eram puros. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês que ainda não se contaminaram com os maliciosos, vocês que aí se mantêm firmes na pureza, na santidade, vocês que ainda não se deixaram enganar pelos maus, cuidem deles. E se eles vierem falar para vocês que eu não sou apóstolo, que eu não fui chamado por Deus, se eles vierem falar mal de mim para vocês, vocês já sabem o que dizer. Entendem isso? É como se ele estivesse preparando a mente, a cabeça das pessoas. Porque laranja podre existe, e ela nunca vai apodrecer sozinha. Se ela apodrecesse sozinha, morresse sozinha e fosse para o inferno sozinha, ainda estava bom. Mas o pior é que, além de ela apodrecer sozinha, se perder sozinha e ir para o inferno, não, ela ainda vai fazer juntos consigo. E isso é inevitável que aconteça. Às vezes é inevitável que isso aconteça, mas é necessário, ou é importante as pessoas estarem atentas a isso e conscientes disso, de que vocês têm que saber, vocês têm que ter convicções, vocês têm que ter um pensamento firme sobre as coisas, e não se deixar levar pela cabeça e pela mentalidade dos outros. Então Paulo está querendo aconselhar, na verdade, aqueles retos ainda, aqueles que continuavam puros dentro de si, ao contrário daquele pequeno grupinho que estava lá na igreja de Gálatas, que já estava totalmente pervertido, totalmente malicioso e enganado. Paulo não tem o porquê explicar para eles o que ele é, o que ele era, o que ele deixou de ser, por quem que ele foi chamado. É como se ele dissesse: eu não devo explicações a eles. Eu não devo explicações a eles. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eles questionam sobre o meu chamado, eles questionam a minha autoridade, eles não me reconhecem como pastor da alma delas, como um mestre, como um professor que ensina ela, que está ali orientando, ajudando. Elas não conseguem aprovar isso, e elas, na sua mente enganada, na sua mente cheia de malícia, na sua mente totalmente pervertida, não conseguem acreditar. Questionam, não duvidam. Então eu não tenho que provar nada para eles. Por que eu não preciso provar nada para eles? Porque eles estão se perdendo. E Paulo também tampouco está provando nada para aquele outro grupo de pessoas que ainda está com a mente intacta. Ele não está provando, tentando provar nada para ninguém, mas ele só quer deixar bem claro: eu sou Paulo, exerço o apostolado, exerço o meu cargo pastoral, mas tudo que
que eu faço no meio de vocês, tudo que eu prego no meio de vocês, isso não veio de homens, isso veio da parte de Deus. Se alguma coisa eu falo para vocês, se alguma coisa eu corrijo vocês, se alguma coisa eu chamo a atenção de vocês, isso eu não faço por vontade humana, mas isso eu faço por Jesus Cristo e por Deus Pai. Amém, gente? Então, ele já começa a carta meio que já querendo fazer as pessoas entenderem uma coisa. Eu fui chamado para ser apóstolo, mas não fui chamado por homens. Não teve intermediação humana. Não teve nenhum outro homem que veio e colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim: agora, a partir de hoje, você vai ser apóstolo. Não teve nada de homem. Tudo foi pessoalmente com Jesus. Tudo foi feito pessoalmente por Jesus. Quando Paulo tem aquele encontro com Jesus, ele fica cego. Jesus fala para ele que ele seria pregador entre os gentios, que ele levaria o evangelho, e ainda já diz para ele que ele, por causa do evangelho, irá ser morto, ou ele vai morrer por causa do evangelho. E depois ele seria levado para a casa de um outro homem, se eu não me engano era Ananias, se eu não me engano, um homem piedoso, um homem servo de Deus, e lá Deus também já havia falado com este Ananias, com este servo de Deus, e disse: vai chegar aqui na tua casa Saulo, mas ele virá em paz, e ele vai me servir, ele vai pregar o evangelho, algo assim, para resumir. Algumas pessoas tinham medo, porque todos sabiam o que Saulo fazia, que ele perseguia a igreja, matava cristãos. Então, quando ficaram sabendo que Paulo estava vindo, ficaram com medo. Mas Deus a tranquiliza, sempre fala assim: não, ele vem em paz, ele não vai fazer nada de mal para você. E a partir daquele dia, quando chega naquela casa, o homem que lá estava, o servo de Deus que lá estava, põe a mão sobre a cabeça dele, cai as escamas, diz a Bíblia, cai as escamas, ele recupera a visão dele, e ele recebe na mesma hora o batismo no Espírito Santo. E lá começa o trabalho dele, e lá começa. Então não teve interferência humana em nada. Agora, no capítulo 6, no versículo 6, a partir de diante, aí depois, mais para frente, quando nós estamos entendendo o Gálatas, aí eu vou explicar para vocês o porquê que algumas pessoas questionavam qual era o problema dessas pessoas com Paulo. Aqui eu só dei uma introdução. Diz assim, tem um título aqui na minha Bíblia, não sei se tem vocês também, diz assim: a inconstância, dificuldade de permanecer firme, né? Inconstantes. Diz assim, versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de para outro. Olha só, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, você veja que aqui tem um problema dentro da igreja. A igreja está com um problema. A igreja está doente, a igreja tem uma enfermidade. O qual essa enfermidade, o qual essa doença pode se alastrar
pode crescer e pode matar toda a igreja. Aí está a questão. Então, Paulo começa dizendo assim: eu me admiro. Por isso que ele começa: admira-me, né? Eu me admiro que vocês estão esquecendo ou abandonando tão rápido aquele que chamou vocês na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estranho ou estou admirado como vocês têm uma facilidade, ou como com tanta facilidade vocês estão se esquecendo, como tão rápido vocês estão se esquecendo daquele que chamou vocês. Quem chamou vocês? Jesus Cristo. Alguém de vocês foi chamado por homem? Não. Graças a Deus eu posso ter minha consciência tranquila que eu não chamei ninguém, mas sim Cristo convenceu vocês a fazerem o que vocês fazem, ou por estar aqui. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Então, e Gálatas já não era uma igreja criança, digamos assim. Eram pessoas já com um pouco de conhecimento, pessoas com entendimento, pessoas conhecedoras das coisas. Por isso Paulo começa dizendo: eu me admiro. Eu me admiro que vocês estejam se esquecendo. Eu me admiro, eu acho estranho, eu estou surpreso que vocês tão rápido já se esqueceram de como vocês começaram. De como vocês foram chamados atrás, daquilo que Cristo fez na vida de vocês, de como Cristo tem limpado a vida de vocês, da onde Jesus tirou vocês e aonde Ele colocou vocês. Eu fico admirado por vocês estarem esquecendo das coisas, da verdadeira essência do Evangelho. Eu estou assustado ou admirado que, por mais que Cristo tenha feito tantas coisas por vocês, vocês já estejam em outro evangelho. E ele diz assim: o qual não é outro. Querendo dizer o seguinte: por mais que ele diga, alguns estão pervertendo a cabecinha de alguns aí dentro, ele diz, né, que tem alguns aí perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo e estão criando um outro. Mas existe outro Evangelho? Nunca existiu, não existe e nunca um outro Evangelho. Só existe um. E este um foi pregado e ensinado por Jesus Cristo. Só que o ser humano, cheio de malícia, astúcia, má intenção, ele tem pervertido o verdadeiro, e não sei se podemos dizer, ele criou outro ou outras formas de se viver o Evangelho, ainda que existe só um Evangelho e só existe uma forma de se viver o Evangelho. Se eu não me engano, não precisam abrir, Paulo fala sobre isso. Eu tinha até marcado na minha Bíblia. Olha o que diz assim, Paulo diz uma outra igreja, diz assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então ele está querendo dizer o seguinte, que alguns pregam a Cristo com verdade, com amor,
e com sinceridade. Mas ele diz também que alguns pregam a Cristo, mas por pura inveja. Uns pregam a Cristo por ciúme, uns também pregam a Cristo com interesses de beneficiar-se a si mesmo. Então, podemos entender uma coisa bem bacana. Muitos pregam a Cristo e tem muitos pregadores de Cristo, ou seja, tem muitos que anunciam o Evangelho. Há aqueles que fazem na sua essência verdadeira, na sua pureza, na sua genuidade, naquilo que sempre foi, mas existem aqueles que adulteraram este Evangelho, aqueles que modificaram por X razões. Paulo diz algumas. Uns pregam, anunciam o Evangelho por interesse. Uns pregam para se beneficiar a si mesmo. Outros pregam para enriquecer. Outros pregam para ganhar fama. Uns falam de Cristo, uns anunciam a Cristo por ciúme. Se o outro faz, eu também posso fazer. Aí, um está com o pastor e o outro, para ser melhor, se intitula apóstolo, o outro, para ser melhor ainda, se intitula como bispo, outro, para ser melhor que o outro, se intitula como patriarca da igreja, outro, para ser melhor, se intitula vice-deus daqui a pouco, e assim, ciúme, sempre querendo ser melhor, sempre querendo mostrar que é melhor, e acabam se esquecendo de como foi o princípio das coisas. Por isso Paulo começa dizendo: eu me admiro que pessoas que já conheçam, pessoas que já têm tido experiências com Deus, eu me admiro que pessoas que já saibam o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, pessoas que já têm a sua cabecinha aberta, eu me admiro, eu me assusto, eu me espanto, eu estou surpreso que pessoas como vocês já se esqueceram do princípio e agora já estão passando para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Não é que existia outro Evangelho, mas existia umas criaturas do cão dentro da igreja, pervertendo a fé pura dos outros, pervertendo a inocência espiritual dos outros, prejudicando a consciência limpa dos outros. Eles criando, Paulo aqui no altar pregava as coisas certas, Paulo aqui no altar ensinava o que era certo, o que era justo e ensinava o caminho do céu, mas um grupinho de malditos aqui questionava isso e começava a fazer fermentar isso dentro da igreja. E como sempre, o pastor é o último. O pastor sempre é o último a saber. Quando ele vai saber, a cabeça dele já está à frente. Já tem uma cruz atrás da igreja com o nome dele. Pervertendo o Evangelho de Cristo. E ele diz assim, ainda, no versículo 8, ainda que nós, ele quer dizer ele e os outros apóstolos, ou mesmo um anjo vindo da onde? Vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja, olha só, então ele fala dele e dos outros apóstolos, dos outros missionários, das outras pessoas que ali pregavam o evangelho, diz assim, ainda que eu, ou os meus companheiros, Pedro, João, Filipe, André, ainda que eu e os meus companheiros apóstolos, qualquer um de nós, ou ainda que venha um anjo do céu, se alguém
chegar para vocês e começar a pregar alguma coisa que seja diferente, que vá além daquilo que eu e meus companheiros temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldito. Anátema significa sentenciado a uma maldição. Então, olha só. Olha o quão sério é isso daqui. Ele fala daqueles que perturbam os outros, aqueles que estão dentro da igreja, são infelizes, são perturbados, são endemoniados, são o cão em vida, mas tentando destruir a vida dos outros. Com fofoca, com mentira, com disse-me-disse, me disseram isso, me falaram isso, porque aconteceu isso. Aqueles que de alguma forma querem perverter a cabeça dos outros. E ele diz assim: se algum de nós, apóstolos, pastores, se algum de nós, ou ainda que venha um anjo do céu para vocês, pregar uma coisa que vá além disso que eu tenho ensinado a vocês, que seja diferente disso, seja modificado, esse alguém seja ou estará sentenciado à maldição. E aí no versículo 9 ele fala de novo, ó, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito, anátema, sentenciado à maldição. O que diz a Bíblia? Se alguém acrescentar ou tirar, nem que seja um acento da Bíblia, todas as maldições que nesta palavra estão, cairão sobre ele. Sobre um acento. Se alguém modificar, se alguém mudar, se alguém facilitar, se alguém querer não pregar uma coisa porque sabe que vai mexer com as pessoas, pode deixar algumas pessoas magoadas, se alguém se fizer negligente, isso no caso de pastor, isso no caso de pregador, na verdade, mas se alguém tentar mudar isso daqui para benefício próprio, ou para ganhar mais popularidade, ou para ganhar mais adeptos à sua religião, esse tal já está sentenciado à maldição. Então, o que Paulo quer dizer aqui? Dá para se notar pela escrita dele e pelas palavras que ele escreve, não sei qual seria a palavra certa, mas ele está como que indignado com isso, ou uma coisa que está incomodando ele e está tirando a paz dele. Saber que ele abriu aquela igreja na Galácia, ele que abriu aquela igreja, ele que formou aquela igreja, as pessoas que ali estavam eram filhos dele praticamente, mas agora saber que algumas daquelas pessoas que ele orou, que ele ajudou a se converter, que pessoas que ele batizou talvez, algumas, porque Paulo mesmo quase não batizava, mas pessoas que foram praticamente criadas por ele, agora estavam se voltando contra ele mesmo. Pessoas em que ele ajudou, ele aconselhou, ele orientou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele se doou, ele foi preso por causa dela, ele foi preso por causa daquelas pessoas, ele foi açoitado por aquelas pessoas, ele apanhou por causa daquelas pessoas, ele apanhou por causa da igreja, ele foi preso por causa daquela igreja, mas agora saber que aquela mesma igreja, ou alguns daquela igreja, ou algumas daquelas pessoas, agora estavam questionando a vida dele, o caráter dele, a conduta dele, como se ele tivesse dado algum dia um motivo para que aquelas pessoas pensassem algum mal dele. Vocês conseguem entender isso, gente? Olha só, esses dias eu falava com um pastor, amigo meu. Não foi esse dia, perdão.
faz tempo já. Mas esse pastor é bem mais velho que eu. Acho que ele deve ter uns 50 anos. Lá em São Paulo a gente conversava e a gente falava dessas coisas, desse tipo de coisa. E aí eu disse para ele que isso aquilo que nós fazemos, o trabalho pastoral, ajudar as pessoas, etc. Talvez eu não encaro isso aqui como profissão. Não, isso aqui não é a minha profissão. Isso aqui é o que eu gosto de fazer, eu amo fazer. Mas é o meu trabalho também. É talvez o trabalho mais ingrato que exista. É um dos mais ingratos que tem. Que às vezes você pode fazer de tudo, mas vai ter alguém, um grupo de pessoas que vai te apunhalar pelas costas. Isso é certo. E nós falávamos e conversávamos, e ele falou assim, nós não podemos se iludir com as pessoas. Existem pessoas que estão com a gente, por isso que eu gosto do hino do Grêmio. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. E existem pessoas que são assim. Elas estão para o que der e vier. E elas vão, ainda que seja a pé, elas vão tomar as nossas dores com elas e elas vão estar contigo. Mas existem também aqueles que vão ser muito beneficiados com a vida daquele homem de Deus, mas que depois elas podem se tornar inimigas ou pessoas que vão questioná-la sobre o que ela é, o que ela não é, o que ela faz, o que ela não faz, sobre o seu caráter, sobre a sua conduta. Como já fizeram comigo dezenas e dezenas de vezes. Por isso hoje, depois de um tempo, eu já não me iludo com as pessoas. Não me iludo com palavras bonitas, porque eu sei que palavras são apenas palavras. E eu já ouvi de pessoas, boca de pessoas que um dia me elogiou e o outro dia já estava, depois de um tempo, depois de eu ter falado alguma coisa, depois de eu ter pregado alguma coisa, eu já, engraçado que você passa de pessoa legal a ruim, muito rápido, né? Por isso que eu falo, isso aqui é a coisa mais ingrata que tem para fazer. E só faz quem ama fazer. Como eu gosto de fazer e amo fazer isso daqui. E faço por amor, e a minha consciência me testifica diante de Deus, o qual eu não preciso provar nada para ninguém. Não preciso provar nada para ninguém. Não preciso provar o que sou, o que faço, o que deixo de fazer. Não preciso provar. Então, a inconstância deles, a inconstância deles é a falta de postura. Como é que vocês estão se pervertendo desse jeito? Como é que vocês que foram chamados por Cristo agora estão servindo de estorvo para os outros? Como que vocês foram perdoados por Cristo, vocês foram lavados por Cristo, vocês foram abençoados por Deus e agora estão causando tumulto dentro da igreja? Por 2 vezes ele fala: seja anátema, sejam sentenciados à maldição. Sejam sentenciados à maldição. Aqueles que pervertem o Evangelho de Cristo, mudam ele, adulteram ele, transformam ele. Domingo que vem eu vou tocar mais nesse assunto, a gente vai falar mais sobre isso. O que é o Evangelho de Cristo? Hoje, nos dias de hoje, para a cabeça das pessoas hoje, o que é Evangelho de Jesus Cristo? O que será que as pessoas pensam que é o Evangelho de Cristo? O que tem na cabeça das pessoas quando você fala o Evangelho de Cristo? Qual que é a primeira coisa que surge na cabeça delas?
Curas, milagres, transformação de vida, prosperidade, salvação, reino de Deus. O que é o Evangelho para as pessoas hoje? No mês que vem nós vamos falar sobre isso, se Deus quiser. O que era o Evangelho no seu princípio e o que ele é hoje. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.